A paz do Senhor, pré-adolescentes, bom dia! Peguei vocês, não é mesmo? A paz do Senhor, juvenis, bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Também estou grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui ministrando essa aula para vocês. Bom, eu quero convidar você que está em casa, sei lá, na calçada, no quarto, na casa de um tio, de uma prima, todos vocês nesse momento a estarem fechando seus olhos e orando junto comigo para iniciarmos essa aula, para pedirmos para que o Senhor venha estar nos abençoando, abrindo a nossa mente e também o nosso coração. Feche seus olhos aí comigo. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus. Nós te agradecemos por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito a cada um de nós. Pai, simplesmente por estarmos aqui assistindo essa aula, simplesmente por podermos respirar, ó Pai. Ah, Pai, se fôssemos falar tantos motivos, ficaríamos aqui, ó Pai, por horas, Senhor Deus, apenas te agradecendo. Nós te louvamos por tudo que o Senhor é, Pai, e por toda a bondade que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Senhor, por sua misericórdia, fala conosco nessa manhã. Pai, transforma as nossas vidas. Não deixa que nós venhamos assistir essa aula, Senhor Deus, e continuar as nossas vidas da mesma forma, ó Pai, mas que venha ser uma aula transformadora para cada um de nós, Senhor Deus. Uma aula que transforme nossas perspectivas, aumente a nossa fé, ó Pai. É isso que nós te pedimos e te clamamos no santo nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Bom, quero convidar você a estar pegando a sua Bíblia, a sua revista dos juvenis, que está com temas maravilhosos. Eu espero que você se dedique, estude e abra o seu coração, porque as lições que tem aqui nessa revista muito vão acrescentar a sua alma, muito vão acrescentar a sua vida espiritual, a sua vida acadêmica, sua vida física. Abram seu coração em especial para essa revista. Também em casa, pegue papel e caneta para que você possa estar fazendo seu feedback, anotando coisas importantes no decorrer dessa aula, ok? Bom, eu quero convidar vocês a estar abrindo a Bíblia de vocês. Aqueles que possuem a nossa Bíblia devocional, vai estar abrindo a Bíblia na página 17. Aqueles que não possuem, é só abrir em Gênesis 1:1, ok? Abram aí. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Leia comigo. Eu quero que você leia, hein, em voz altiva, aí na sua casa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus. Eu acredito que a maioria das pessoas já conhece esse versículo de cor, né, gente? Que é o primeiro versículo da Bíblia. É a maior descoberta de todos os tempos, na maior revista científica de todos os tempos, revista Gênesis. A maior descoberta. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso versículo. E a lição, como vocês já estudaram, como vocês já perceberam, não há mistério algum, é a lição de número 3, porque Deus nos criou. Isso é um assunto completamente relevante e oportuno para o nosso tempo, juvenis. Existe uma mensagem aqui que é transformadora para as nossas vidas. Então, esse é o nosso versículo e essa é a nossa lição. E se você quer aprender um pouco mais sobre a criação, puxa a vinheta! Eles não têm vinheta. Então fica aí, parado mesmo, que a nossa aula começou. Para entendermos melhor esse assunto, nós precisamos ir com calma. Então, para entendermos por que Deus nos criou de forma exclusiva, ser humano, precisamos entender por que Deus criou todas as coisas. E eu quero explicar isso de forma clara, por isso nós precisamos fazer algumas pontuações. A primeira coisa que a gente precisa pontuar aqui, que é evidente, né, você que tem acompanhado, vai aparecer o fly aqui, os ensinos de quarta do pastor, você já sabe que a Terra tem entre 6.000 e 7.000 anos.
A gente está estudando sobre dinossauros, dilúvio, a gente está estudando sobre todos os dias da criação, planetas, continentes, povos. Se você está me assistindo, não é da nossa igreja e tem interesse de conhecer um pouco mais, é só você estar aqui no nosso canal mesmo, tem uma playlist chamada Céu, um lugar para chamar de lá. Você pode estar acompanhando todos os nossos sermões expositivos, teológicos, lúdicos sobre o céu, ok? Mas, tendo o entendimento que a maioria de vocês está acompanhando, vocês já sabem que o universo ele tem entre 6.000 e 7.000 anos. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente pensa assim, 6.000, 7.000 anos tem as árvores, os animais, né? Mas não, eu não quero que vocês pensem só em animais, árvores, as coisas aqui da Terra. Eu quero que vocês entendam que todo o universo tem entre 6.000 e 7.000 anos. E eu não estou dizendo isso, gente, por dizer. O texto que nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra, no hebraico é Bereshit bara Adonai. Bará é um termo que demonstra exatamente isso. Bará significa que não existia absolutamente nada, ok? Então, não existia o espaço, não existia tempo, não existia matéria, não existiam as leis da física, não existia energia, não existia absolutamente nada. Nada, nada, nada. Apenas Deus Pai, Filho e o Espírito Santo existiam, ok? Então, nesse momento, ele fala, né, Bereshit bara Adonai, e Deus disse, haja luz. Então, todas as coisas, elas vieram à existência a partir do haja do Senhor. A criação foi assim, Deus fala e tudo acontece. Então, primeira coisa que a gente precisa pegar aqui dessa aula que quando Deus fala, ninguém pode impedir. Quando Deus fala, todas as coisas elas acontecem no tempo certo, do jeito certo, como é a criação perfeita, né? Porque tudo que Deus faz é bom e Ele faz tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Então Ele cria todas as coisas a partir do haja. Uma coisa que a tia Clarissa falou que eu fiquei muito assim, é verdade, né? A Bíblia não começa com, no princípio Deus explodiu, no princípio Deus Big Bang. Não, no princípio criou Deus os céus e a terra e Ele disse, haja. É por meio da palavra dele que todas as coisas vieram a existir. Então nesse momento, Elohim, o Deus Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, em seu perfeito desígnio, estavam criando tudo, absolutamente tudo que existe. Então reparem, não era apenas Deus, não era apenas o Filho, não era apenas o Espírito Santo. Eram os três juntos, em seu perfeito desígnio, criando todas as coisas, dando forma, vida, luz e cor a todas as coisas que hoje existem. E não foi por acaso, não foi sem motivo algum. Não foi também Ra, não foi Thor, filho de Odin, não foi Zeus, filho de Cronos, filho de sei lá quem. Não foi. Foi o único Deus Todo-Poderoso que tem poder para criar, poder para salvar, poder para perdoar e transformar verdadeiramente as nossas vidas, ok? Não foi, como os cientistas gostam de dizer, foi fruto da confluência fortuita dos átomos. O que isso quer dizer? Foi por acaso. Não, não foi por acaso, não foi fruto da confluência, não, não foi. Deus tinha uma causa específica para criar o universo tem uma causa primária para a sua existência, e igualmente eu e você temos um motivo e uma razão para existir. Ok, Tainara, entendi, mas então qual seria esse propósito, qual seria essa causa? Bom, antes de todas as coisas existirem, Deus fez uma promessa ao seu filho, a promessa que lhe entregaria um povo. Então, ele cria os céus e terra e tudo mais que existe por causa desse povo. Esse povo que viveria no planeta chamado Terra. E tudo o que acontece no universo
no sistema solar, tudo é para o bem daqueles que estão na terra. É para que a vida possa existir aqui e apenas aqui, para que esse povo ele fosse comprado e redimido e fosse, se tornasse então a noiva do seu filho, fosse entregue como um povo escolhido, um povo guardado, um povo protegido, um povo eleito por Deus, para que viva com ele eternamente, ok? Então, nós temos um motivo para existir, nós temos uma razão. Deus não disse simplesmente, vou criar por qualquer motivo ou sem motivo algum. Ele tinha um motivo muito bem específico para criar a terra e era por causa desse povo. Então, quando nós pensamos no motivo principal de Deus criar a terra, nós falamos, é por causa da promessa que ele fez para o filho dele, ok? E é exatamente por isso que nós temos os nossos maiores embates com os evolucionistas e com os ateístas. Por quê? Porque os ideais que eles tentam pregar, de certa forma, que eles tentam colocar na nossa mente, não dizem respeito apenas sobre a criação ou o surgimento do universo. O que eles tentam nos ensinar, o que eles tentam fazer com que nós acreditemos de toda a nossa força, é que não existe um propósito para a vida humana. Sabe por quê? Porque um propósito para a vida humana só existe em Deus. Porque só existe essa promessa em Deus. Então, quando você tira o foco do Deus Criador, quando você tira o Deus Criador do seu trono, então você tira o propósito da nossa existência. Por isso que eles vão dizer, nós existimos por acaso, ok? Então, não tem um motivo. Não, não é bem assim. Nós existimos por causa da promessa. Mas por que eles pensam assim? Porque a lógica é o seguinte, Deus é o Criador, então Deus ele nos cria com um propósito, com leis estabelecidas, leis que existem dentro de nós e também leis externas. E esse Deus, ele é o justo juiz das nossas vidas, ok? Ele é eterno, ele é único e ele é justo. E esse Deus, ele faz e ele cobra de nós que venhamos andar segundo as suas leis. Somos suas criaturas e devemos andar segundo as suas leis. Se nós tirarmos Deus da sua sublime existência, então a quem nós vamos obedecer, ok? Então, se Deus não existe, eu não tenho que me preocupar em obedecer a alguém. E se eu não obedeço a Deus, eu não glorifico a Deus. Então, a minha vida não está submissa a ninguém, eu não preciso obedecer a ninguém e eu não preciso viver para a glória de ninguém. Esse sim é o principal motivo pelo qual existe a teoria da evolução. E é tudo o que o diabo mais queria, né? Vocês verem, quando ele tenta Jesus, o que ele pede de Jesus? Ele quer glória para si, glorifique a mim, me adore. Eu vou te dar todas as coisas, apenas me adore. Ora, quando nós deixamos de adorar a Deus, de obedecer a Deus, de glorificar a Deus como o nosso Criador, nós, então, rendemos glória? Exatamente, ao diabo. Por quê? Porque tudo que não glorifica a Deus, glorifica automaticamente a Ele. Tudo que nos afasta do caminho do Senhor, nos leva para o mesmo caminho que o diabo, Satanás, enfim, que as trevas têm ido. Rumo à perdição, rumo à condenação eterna. Então, o que você está tentando dizer, Tainara, é que não é só uma teoria científica. Não. A princípio a gente pode olhar e achar, quer falar só sobre o surgimento do universo. Mas não é bem assim. Tá, mas foi sempre assim? Não.
Claro que, né, gente, desde Gênesis 3, o homem se rebela contra Deus e quer seguir as suas próprias vontades, satisfazer os seus pecados. Mas, ali na Idade Média, já no finalzinho da Idade Média, surgiu esse homem aqui que está aparecendo na sua tela. Esse carinha bonito aí, legal. O nome dele é Copérnico. E Copérnico criou, né, a teoria do heliocentrismo. Heliocentrismo consiste simplesmente em dizer que os planetas estão girando ao redor do Sol. Porque até essa época, as pessoas, não apenas Copérnico, né, Galilei também, as pessoas acreditavam que, na verdade, tudo estava girando ao redor da Terra, em função da Terra. Mas esses homens descobriram que não é bem assim. Na verdade, nós estamos em um sistema solar e estamos girando, orbitando o Sol e girando em torno de nós mesmos e que os outros planetas também têm luas e tudo mais. Até aí tudo bem. Isso é simples, isso é ciência, ok? Mas as teorias que surgiram a partir dessa ideia que são a problemática da hora. Por quê? Porque a partir desse momento criou-se a teoria, né, criou-se a ideia de um planeta medíocre, ok? Então, não apenas o planeta, mas nosso sistema solar. E eu vou explicar por quê. A Terra, ela passou a se tornar medíocre na concepção dessas pessoas porque os planetas não estavam girando ao redor, o Sol não estava a favor da Terra, girando a favor da Terra. A nossa Lua se tornou medíocre porque é cheia de buraco na nossa Lua. Também a sua formação rochosa, a forma com que ela reflete a luz solar, não reflete em sua totalidade, apenas uma porcentagem, não é a mesma coloração, é uma coloração diferente. Então, ela é uma Lua medíocre. Poxa, Saturno tem 79 luas e aqui só tem Júpiter, né? Tem 79 luas e aqui só tem essa. E o nosso Sol? É uma estrela, mas não é a estrela mais brilhante. Existem estrelas muito mais brilhantes que o nosso Sol, então ele é medíocre. Ou seja, essa Terra aqui é medíocre, desprezível e não existe por um propósito. Então, se a Terra é medíocre, então os seus moradores são medíocres. Então, se nós somos medíocres, não há um Criador excelso, não há um propósito maior para existir? Viva a sua vida como você quiser. Saia com as suas amigas para onde você quiser, ouça as músicas que você quiser. Meninos, fiquem com quem você quiser. Se tá com essa garota não gostou, troca. Ué, qual é o problema? Viva a sua vida, carpe diem, curta muito. A sua vida, ela é pequena demais para você ficar preso a coisinhas pequenas. Vá, seja feliz, faça o que o seu coração deseja. Não é errado se te faz feliz. Curta mesmo, compra o carro do ano, morra, roube, até se for preciso para que você tenha o carro mais bonito, para que as pessoas vejam que você é uma pessoa importante. Quando você for andar com esse carro, ande em alta velocidade, é muito emocionante. Aproveite, viaje muito. O que é a vida de uma pessoa que não viaja, não vai conhecer os lugares mais bonitos da Terra? Coma à vontade, beba à vontade. Todas essas sugestões e muitas outras que vocês já conhecem muito bem, as mais belas sugestões do diabo e do mundo corrompido. Porque essa sim é a intenção deles. A intenção de que nós não venhamos enxergar um propósito maior para a nossa vida. Então, como que eles vão fazer com que nós não venhamos ver e enxergar que existe um propósito maior? Tira Deus do centro. Tira Deus do seu trono como Criador. Que aí sim, você vai conseguir fazer com que os seres humanos coloquem quem no centro? Ele mesmo. Antropocentrismo, egocentrismo. Coloque o trabalho no centro, a família no centro e qualquer outra coisa no centro de suas vidas. Coloque a felicidade, o amor no centro. Alguns colocam a tristeza. Por quê? Porque eles estão tentando tirar o Deus do centro. Tainara, você está ficando doido, isso não é verdade? Não. Isso é coisa da sua cabeça. Não.
Vocês estão achando que a teoria da evolução é só ciência? Então olha essa foto aí na tela de vocês. Essa é uma revista que estava comemorando, e eu quero que vocês leiam o que está escrito. Leiam! Existe uma adoração em volta do evolucionismo. Existe um culto em volta do evolucionismo. Como se eles tivessem libertado, não é disso que os iluministas dizem? Que eles são os iluminados porque a igreja fez com que as pessoas vivessem no período das trevas, e muitos de nós acreditamos nisso e não levamos em consideração que na Idade Média foi criadas as escolas, as faculdades, os hospitais, os orfanatos. Mas tudo bem, isso ninguém vai falar, né? Ninguém vai dizer que os pais das ciências foram homens piedosos. Não, ninguém vai dizer isso. Ninguém vai dizer. Por quê? Porque eles sabem que o evolucionismo é uma mentira. Então, a maioria de nós não vai saber muito de química e física. Porque se a gente souber a verdadeira... Foi esse homem aí que está aparecendo na sua tela que disse isso. Se nós soubermos a verdadeira ciência, se nós nos tornarmos pessoas inteligentes, nós vamos conhecer a verdade por trás do evolucionismo. Então, percebam, não é sobre criação, moléculas, animais. É sobre tirar Deus do centro. É por isso que o evolucionismo não é apenas uma teoria ridícula e mentirosa. É também um crime. Ah, não, Tainara, agora você foi longe demais. Por que é um crime? Porque ela tenta tirar Deus do centro. E quando ela tira Deus do centro, pregando curtição, ela esquece que o que refreia o homem é Deus. Ela esquece que quando ela tira Deus do centro, ela destrói o único fundamento da moral e da justiça. Ela esquece não, né? Ela faz isso de propósito. Nós que somos enganados. Vocês já pararam para pensar? Por que o direito existe? Por que uma Constituição Federal que diz o que eu deva ou não fazer? Só por curiosidade, o nosso direito do mundo mesmo, direito secular brasileiro, ele é fundamentado nos 10 mandamentos. Ele vem das leis romanas, né, que são fundamentadas nos 10 mandamentos. Ok? Então, se não existe um Deus, qual é o sentido das leis? Ué, se eu não tenho que prestar conta a alguém, faço o que eu quiser. Se eu não tenho que um Deus que me julga, um Deus que eu terei que, no último dia, no juízo final, prestar conta de tudo o que eu fiz? Qual é o sentido de obedecer a alguma lei humana, alguma lei terrena? Porque os magistrados, eles sabem mais do que eu para me dizerem o que eu devo ou não fazer? São humanos tanto quanto eu. Já pararam para pensar nisso? Bom, outra curiosidade. Darwin, alguns de vocês já sabem, né? Darwin era amigo de Karl Marx. E em seu livro Capital, ele faz uma dedicação a Darwin. E a luta de classes e todos os outros paradigmas do socialismo são fundamentados na teoria da evolução. E me fala aí, o que houve de bom a partir dessa teoria? A partir dessa visão ideológica socialista? Mao Tse Tung, que matou milhares? Ah, não, tá, é só por causa da ideologia. Não, é porque quando tira Deus do centro, é isso que acontece. As 2 guerras mundiais que mataram muito mais pessoas, 3 vezes mais pessoas do que a história da humanidade toda, fundamentados na teoria da evolução. Gente, a gente precisa entender que quando as pessoas tiram Deus do centro, tudo que colocar no meio vai causar sacrifício. E serão doídos e dolorosos sacrifícios que teremos que pagar. Pagamos até hoje, por causa da decisão de Adão e Eva.
Olha, eu não estou sendo dura. É tipo assim, ah não, tá, você tá exagerando. Não. Existe, sim, uma pessoa ou outra que, se não existisse uma lei suprema, teria um pouco de vergonha de fazer o mal, mas a grande maioria das pessoas, a maior parte da sociedade, só não fazem algo por causa de Deus, por causa da lei do Senhor, do assim diz o Senhor. E isso é tão palpável, gente. Olha as notícias dos jornais. Coloca aí no comentário. Quem já foi assaltado ou já presenciou algum assalto? Coloca eu. Eu duvido que vai ter alguém que nunca foi assaltado ou que nunca presenciou alguém sendo assaltado. A nossa sociedade, a nossa cultura está completamente prenhada com essa teoria. E olha os resultados. As pessoas não têm mais pudor, não têm mais limites. Por quê? Porque elas estão indiferentes ao assim diz o Senhor. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Pedro. Ouve, ó Sara. Ouve, ó Isabela. Essa é a realidade da evolução. Outro problema, ela não destrói só a ciência, ela não destrói só as leis morais ou a sociedade, se tornando um crime para a sociedade, ela também destrói a nossa esperança. Ah, não, agora você pegou pesado. Não. Ela também destrói a nossa esperança. Ora, se nós somos frutos do acaso, se nós estamos aqui por pura sorte, por uma simples explosão, o que dizer quando seu pai morrer? Ah, seu pai morreu? Vida que segue, né, bem? Foi pura sorte ele existir? Qual é a esperança que existe em ser criado por nada e ir para lugar nenhum? Nenhuma. Não pode ser assim. Não, a minha mente e o meu coração não aceitam essa teoria. Sabe por quê? Porque eu entendo e louvo a Deus pelo sol não ser a estrela mais brilhante. Pensa, ô Lucas, se o sol fosse a estrela mais brilhante, será que existiria vida na Terra? Como 1 mais 1 é 2 não existiria, já teríamos virado churrasquinho há muito tempo. E se a Lua refletisse completamente a luz do Sol? Gente, haveria noite? João Marcos, você ia conseguir dormir? Todo o tempo, luz, 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 nunca ia ter. Fora que a luz que a Lua reflete para a Terra, ela faz com que o nosso corpo tenha vontade de dormir. Ok? Então ela estimula o nosso corpo ao sono, ao descanso. Graças a Deus que os planetas, eles estão em uma órbita em torno do Sol. Quando vêm meteoros, todos eles estão ali orbitando, protegendo a Terra. Então, o nosso Sol não é medíocre. Ele tem um propósito para ter aquele tipo de iluminação. A nossa Lua não é medíocre. Ela tem um propósito de estar ali e ter aqueles buracos. A nossa Terra não é medíocre. Nós não somos medíocres e estamos aqui por acaso, por sorte. Não. A nossa vida, ela tem propósito eterno. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é eterno. Por quê? Porque Ele é eterno. É tão simples de entender as coisas do Senhor e é tão perfeito entender cada uma das suas obras. Nos dá vontade ainda mais de glorificar e de exaltar o santo e poderoso nome dEle. Só nele a vida tem sentido, a vida tem razão. Por isso, se seu pai morreu, não desanime, não fique triste.
olha, nós somos criados do pó, e a gente volta para o pó, mas daqui uns dias nós vamos nos reencontrar novamente. Vamos viver para a glória dele, para que possamos todos ficar unidos, para vencermos o pecado. Existe um propósito na vida cristã. Não vamos permitir que o evolucionismo tente tirar isso de nós. Porque ele é muito, muito sutil. E ele já está emprenhado, né? Já está completamente preso na nossa sociedade. Eu li uma matéria esses dias que eu chorei. Uma professora que ensinou lá nos Estados Unidos sobre o criacionismo. Passou uma atividade simples sobre o criacionismo. E ela foi levada ao tribunal para ser julgada. A gente viu aquele filme, né, O Deus Não Está Morto 2, e ficou assustado. E é a realidade do que está acontecendo, juvenis. Eles estão transformando, querendo transformar, né, a verdade de Deus em relativismo. Ah, não, tá, é verdade para você, mas não é para mim. Não, não é bem assim, é a verdade. Vamos ficar vigilantes nesses últimos dias, pois eles têm tentado tirar a nossa liberdade de pregar essa verdade. Infelizmente, nós perdemos a concepção de que Deus é o nosso Criador e fomos completamente influenciados desde as séries iniciais, sem termos a possibilidade de refutar a sua teoria. Isso acontece por quê, Tainara? Porque os seus defensores, os defensores do evolucionismo, eles lutam com todas as forças pela teoria que eles estão defendendo, né? Então, você entra na faculdade e você não pode querer ser outra coisa, você não pode querer ser criacionista. Você vai ser motivo de riso se você fizer isso. Porque existe uma luta deles, para que o evolucionismo venha, né, crescer e ser considerado o único certo e verdadeiro, quando na verdade ele é uma teoria, né? Mas isso acontece porque eles estão lutando para que eles não sejam descobertos. Mas isso nos faz lembrar que uma boa ideia não necessita que lutemos por ela, não é verdade? Uma boa ideia, se ela for realmente boa, ela vai se autorrevelar, ela é autorrevelativa, não precisamos ficar buscando provas para comprová-la. E por quê? Porque tudo testifica que essa ideia, ela existe e que ela é uma boa ideia. E é exatamente isso que eu vejo nas Escrituras. Sabe por quê? Porque a Escritura, vocês já pararam para pensar que ela não tenta provar que Deus existe? Não. Ela fala bem assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Na Escritura, Deus é autorrevelativo. Ele é autoevidente. Ela não fica tentando provar uma coisa pra gente que já é fato. Então, ela não diz assim, acreditem em Deus porque no princípio ele... Não. Ela começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Ela não fica tentando nos convencer. Ela diz, ele fez. Ele é. Ele vai voltar. Ok? Então, isso me enche os olhos, porque ela não fica tentando nos convencer. A Escritura convida eu e você a se aventurar na fé. Entende? Hebreus 11:6 diz bem assim, ó. Quem de Deus se aproxima precisa crer que Ele existe. Ok? Outra coisa que me deixa muito impressionada em relação a não ficar tentando provar que Deus existe, mas ao mesmo tempo é tão notório que ele existe que a gente fala que é assim, toda a criação testifica que ele existe. E isso me deixa completamente impressionada e impactada. Quer ver? Eu vou provar para vocês. Vai agora, podem me deixar aqui falando sozinha, mas só por um minuto, tá, gente? Abre a janela de vocês, ou a porta da casa de vocês. E olha o que vai estar. Sei lá, o seu condomínio, o seu quintal, sua rua, prédio. Olha aí, vai lá, rapidinho.
Thay, por que você está pedindo para a gente fazer isso? Porque Deus se revela através da imagem que você acabou de ver. Não, agora essa menina ela nem sabe o que eu vi. Tá achando, tá ficando doida essa menina. Não! Eu tenho certeza que Deus se revela através dessa imagem. Primeiro, porque foi Ele que criou todas as coisas e todas as coisas provêm dele. E segundo, porque não há 1 centímetro quadrado do universo que Jesus não diga, é meu. Então, sim, Deus se revelou a você através dessa grama, dessa árvore, dessa água que você viu, desse prédio que você viu, dessas pessoas que você viu. Sim, Deus está se revelando através da criação. Por 2 motivos. Para nos deixar maravilhados de como Ele é bom e, nossa, Deus é muito maravilhoso. E segundo, para nos condenar no último dia. Não, nós que somos salvos em Cristo Jesus, não. Mas aqueles que não acreditaram em Deus. Olha, vocês tinham todas as provas no mundo, era só abrir a janela. E vocês transformaram a glória de Deus em glória própria, em glória do homem, né? Então, vocês olharam aí, vocês viram cada grama, cada ser humano, cada gravidade, cada clima, cada 100 septilhões de estrelas organizadas de forma que tudo contribua para o nosso bem, num planeta pequenininho. E aí? O que isso significa? Por que você fica tão maravilhada? Porque tudo provém de Deus e Deus deixou as marcas dele na criação. E é isso que eu quero que vocês vejam nesse vídeo que vai estar aparecendo para vocês aqui agora. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, ó, tá aqui a gravidade. Então elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Viram? Eu fiquei muito impressionada quando eu vi esse vídeo. Não há outro Deus. Deus fez questão de deixar as suas marcas na criação. E isso é só o princípio, gente. Se vocês forem ver tantas coisas que tem, que mostram e revelam a grandeza do nosso Deus, a gente fica assim, ó, impactados, surpresos, maravilhados de tudo que Deus fez. A terceira coisa que me deixa muito impressionada é a racionalidade humana. Eu acho que essa é uma das coisas que me deixa mais surpresa. Não sei se é porque eu aprendi ela há um tempo atrás e cada vez mais eu tenho gostado mais de aprender sobre ela, mas a racionalidade humana me deixa muito perplexa. Ela nos mostra que há um Deus. Como, Tainara? Bom, olha esse relógio que vai aparecer aí na tela de vocês. Esse relógio é o relógio de Estrasburgo. Ele conta as horas. Como que vocês podem perceber? Eles têm uma beleza e detalhes sem igual. Marca com exatidão o movimento da Lua e dos planetas que se movem no sistema solar. No mesmo tempo que a Lua e as estrelas estão se movendo ao redor da Terra, né? E na hora exata que está naquela cidade, também está marcando lá para eles onde está cada lua, cada constelação. Alguém poderia dizer
Prestem atenção. Alguém poderia dizer que esse relógio surgiu do nada? Que ele não tem um criador? Alguém, não sei, se aventura aí nos comentários a dizer, esse relógio surgiu do nada. Vamos ver se tem algum corajoso? Porque se tiver, a minha vontade é pegar essa pessoa e fazer assim, ó. Porque, gente, é óbvio que esse relógio foi criado por alguém. É óbvio. Qualquer pessoa, mesmo que nunca viu esse relógio sendo construído, nunca conheceu um relojoeiro, olha para esse relógio e fala, esse relógio foi construído por alguém inteligente, esse relógio foi feito por algum propósito. É contra a racionalidade humana dizer que esse relógio surgiu aí, as peças foram se encaixando. Da mesma forma, é contra a racionalidade humana olhar para todas as coisas que existem, tanto a criação quanto os nossos sentimentos, emoções, pensamentos, e dizer, isso surgiu por acaso, foi se encaixando, foi evoluindo. É contra a racionalidade humana, gente. Um índiozinho na floresta que nunca ouviu falar de Deus, vai olhar para a formiguinha e vai dizer, ó, formiguinha, você foi criada por alguém. Alguém deu forma e vida a essa formiga. Não é à toa que várias civilizações no mundo começam a adorar elementos da natureza ao invés do Criador, porque a nossa racionalidade não aceita que algo exista sem propósito algum, sem motivo algum, sem causa alguma, simplesmente por acaso. É da nossa, e foi Deus que colocou isso na gente. Ninguém aqui aceitaria ou agiria dessa forma assim. Ah, fulana, fulana de tal morreu. Ah, tá. Fulano de tal sofreu um acidente. Legal, né? Tá construindo um negócio lá na Praia da Costa, no meio do mar, assim, nem vai dar pra gente tomar banho. Uma estrutura grandona, ela brilha e tal. Ah, tá. Legal, né? Tá bom. Não! Quando alguém morre, qual é a primeira coisa que a gente faz? Por que causa essa pessoa morreu? Qual foi a causa da morte? Se alguém sofreu um acidente, por que sofreu um acidente? O que aconteceu? Nós somos seres racionais, pensantes. Nós queremos entender o propósito das coisas. Então, olhar para o universo tão perfeito e falar, ah não, isso aí existe por causa nenhuma. É um efeito sem causa. Não é contra a nossa própria racionalidade? Nós podemos conhecer que existe um Criador, mesmo sem estarmos na criação do mundo, como não estávamos na criação desse relógio e pensamos, poxa, olha a pessoa, o engenheiro, o arquiteto que fez esse relógio, ele é uma pessoa muito inteligente, parabéns para ele. Nós não somos apáticos, irracionais. A revista mesmo diz, né? Nós não somos materialistas. Se você não sabe o que é materialista, materialista é uma corrente que acredita que nós somos máquinas. Eu sei que é um absurdo, mas existem pessoas que acreditam assim, que nós somos máquinas. Então, os pensamentos enfim, é uma secreção do cérebro, ok? Nós somos apenas máquinas. Morremos, deixamos de existir, acabou. Somos só máquinas. Mas não é assim, gente. Nós somos seres racionais, seres pensantes, com emoções, com sentimentos, com pensamentos. Sabe? Quando acontece algo, nós queremos entender as coisas. E se você já se indagou alguma vez a respeito da criação do universo, você falou, quem criou todas as coisas? Sabe, por que causa tudo existe? Por que eu existo? Parabéns! Você é um ser humano! Você é um ser pensante. O problema é que muitas pessoas buscam a resposta disso nos elementos da natureza. Então elas começam a adorar a plantinha.
Mas, poxa, a planta foi criada, meu filho, por que você está adorando essa planta? Então, não, eu vou adorar o cosmo. Mas o cosmo foi criado também, por que você está adorando o cosmo? Não, então eu vou me adorar. Mas você também foi criado. Nossa, é racional ter o pensamento, quem é meu criador? Todo mundo já pensou nisso alguma vez, né? Porque isso testifica que fomos criados. Mas nós entendemos que a resposta para isso só encontramos aqui. Um único livro que nos fala toda a verdade, ok? Ok, Tainara. Deus os dotou de inteligência e racionalidade a fim de testificar que Ele existe e julgar, nunca se esqueça, tudo que Deus criou, que testifica que Ele existe, Ele também vai usar para julgar as pessoas que não adoraram a Ele, que não entregaram as suas vidas a Ele, ok? Então, a racionalidade humana também será usado, naquele último dia para nos condenar. A quarta coisa é a crença universal. Essa aqui é rápida, né? A gente sabe que existem muitas religiões no mundo. E por que existem muitas religiões no mundo? Porque existe um desejo muito grande nos seres humanos de adorar alguém. Porque nós somos feitos para adorar. E por que nós temos esse sentimento profundo de adorar alguém? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Veja, Deus criou os animais com o poder da sua palavra, certo? Ele não criou o animal segundo a sua imagem e semelhança. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então você pode pegar 70 gatos e querer ensinar para eles fazer culto, que você vai ter que ensinar e não vai surgir efeito algum, porque o gato não foi feito para cultuar, não foi feito para adorar. Mas nós, seres humanos, fomos sim criados para adorar a Deus. Então isso testifica que existe um Deus. E esse é o nosso Deus, Elohim, Jeová Rafa, ok? Como diz Agostinho, para ti nos fizeste e o nosso coração está inquieto enquanto não encontramos descanso em ti. E a quinta coisa é a lei moral. Como nós falamos lá no início, sobre o crime do evolucionismo, é querer tirar essa lei moral que existe dentro de nós, que é impossível, gente. Existe a lei de Deus escrita lá nas tábuas, mas existe a lei escrita nas tábuas do nosso coração. E essa ninguém pode tirar. E essa existe em qualquer ser humano. Tenta tirar um doce de uma criança para você ver. Tenta lá no meiozinho da floresta, no índiozinho que nunca ouviu falar de Deus, tentar tirar alguma coisa dele. Destrói a oca dele sem motivo algum para você ver. Porque existe uma lei moral dentro de cada um de nós. E essa lei moral testifica que há um Deus. E ela também será usada contra nós para nos condenar aquele dia. Aqueles que não obedeceram e amaram a Deus. Por quê? Vai chegar no último dia, Deus, mas eu não sabia que o Senhor existia. Mas quem colocou essa lei moral dentro de você? Você não sabia que isso era errado? Sabia. E isso, você não sabia que era errado? Sabia. E você fez mesmo assim? Fiz. E você não se arrependeu? Não. Tá. Então tá bom. Gente, existe uma lei moral dentro de cada um de nós. Todos os seres humanos têm isso aqui, digital diferente, DNA diferente. E todos os seres humanos têm lei moral dentro de si. Todos os seres humanos. E eu quero mostrar isso tudo para vocês porque cada uma dessas coisas está auto-evidenciando que há um Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Sabe por quê? Existem dois tipos de ateus. Vocês podem estar agora cheios de autojustiça. Não, mas eu acredito nesse Deus, tá? Tô livre, Existem dois tipos de ateus. Os ateus que lutem, Deve estar na mente de vocês. Não, existem dois tipos de ateus. O ateu teórico, que é aquele ateu que fala, eu sou ateu. Entrei na faculdade, descobri que não há Deus. Eu sou ateu. E existe o ateu prático, que são pessoas que acreditam em Deus, mas estão vivendo a sua vida como se ele não existisse. Quem tem sido você? Talvez a maioria de vocês não são ateus teóricos, mas quantos de vocês têm sido ateus práticos? Me dá um exemplo de um ateu prático. Você levanta, come, bebe, dorme, sem levar em consideração a vontade de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Isso é ser um ateu prático.
Naquele último dia, tudo isso que eu estou dizendo para você aqui será usado para te condenar. Então, eu quero te fazer, nessa manhã, um apelo. Olha, se converta enquanto é tempo. Peça para que o Senhor transforme a sua vida, se arrependa dos seus pecados. Hoje você está tendo a oportunidade de conhecer o motivo pelo qual você existe, a causa pelo qual você existe, todas as coisas existem, para que no último dia para que você não seja condenado. Para que nesse momento você seja justificado por Jesus, seja perdoado por Jesus. Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar, para que nenhuma dessas coisas aqui seja usada contra nós. Ele é o nosso advogado. É Ele que morreu numa cruz sendo perfeito para nos salvar, para nos livrar dessa condenação que eu estou dizendo, dessa condenação eterna. Que nós não venhamos ficar como ateus teóricos, encantados com esse universo, curtindo a vida como se não houvesse amanhã, como meros equivalentes do acaso, mas que venhamos a buscar a Deus de inteireza de coração, buscar arrependimento, buscar quebrantamento, clamar a Deus enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto. Uma coisa que eu quero pontuar aqui para finalizarmos a nossa aula é que vocês perceberam que em nenhum momento eu falei assim, a teoria da criação. Eu disse a teoria da evolução. Sabe por quê? Stephen Hawking disse assim, uma teoria não passa de uma hipótese. Stephen Hawking disse. Então, em nenhum momento eu vou colocar o criacionismo como uma teoria, porque não é uma hipótese. Mas a evolução, sim. E é uma hipótese completamente desprezível para mim e para qualquer pessoa racional. Ok? E é sobre a verdade que nós estamos tratando nessa manhã. Abra a sua Bíblia comigo de novo, em Gênesis, por favor. Versículo 26. Chegamos no momento, no ápice da nossa lição, já chegando ao fim, que é por que Deus nos criou. Já tem vários motivos, né? Temos uma causa, mas especialmente, olha aí o versículo 26, Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Olha, a nossa, por quê? Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Conforme a nossa semelhança, ou seja, fomos feitos à imagem de Deus, por isso temos esse desejo tão grande de adorá-lo. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, em que há alma, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, e toda erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Nesses versículos aqui, nós temos um mandato cultural para cumprir, que é o terceiro objetivo da nossa lição. Por quê? A gente tem uma mentalidade muito presa, gente, no evolucionismo. A gente acha que Adão era uga, uga, uga. Não! Ele foi criado de forma complexa. Ele foi criado de forma completa, gente. Adão, ele tinha um mandato para cumprir. Ele não foi criado para ficar lá, sei lá, não! Deus dotou ele de capacidade, inteligência para construir, para fazer grandes obras, para crescer e multiplicar a terra. Deus
é por isso que o nosso trabalho, juvenis, nossos estudos, eles devem ser feitos para a glória de Deus. Porque isso foi ordenado há muito tempo. O mundo, o diabo corromperam. Sim, corromperam, mas nós, como servos de Deus, que fomos restaurados, precisamos cumprir esse mandato do Senhor. Sabe, não era para Adão ficar lá perdido no meio do Jardim do Éden, só comendo as frutinhas lá todos os dias. Não! Tinha um propósito. Ele tinha que constituir família, crescer, criar coisas. Não era para ficar lá tirando manga no pé, com a mão, a vida toda. Era para construir máquinas. Sabe? Não deixe que essa teoria tente tirar esse propósito que Deus colocou e instituiu para que nós fizéssemos. Uma mente pequenininha. Não, Deus nos chamou para algo muito maior. Por isso que nós precisamos adorar a Deus, glorificar a Deus nas nossas atividades. Uma vez o professor falou lá que quem criou o homem foi ou quem criou o trabalho foi na época do Império Romano, porque a palavra trabalho vem de escravo e tal, explicou, e eu fiquei lá igual uma boba. Aí o Sérgio falou, quem criou o trabalho? O trabalho foi criado na época do Império Romano, e tal. Aí ele ficou tipo... Aí eu fiquei tipo, não, foi não? Tá. Não, gente, foi em Gênesis que foi criado o trabalho. É algo bom que nós devemos fazer. Foi em Gênesis que foi criada a família. Sabe, o diabo tem tentado perverter todos os propósitos divinos. Ok, Deus criou o sono, Deus criou a comida, Deus fez essas coisas, mas qual é a intenção do diabo? Não, cometa gula, come em excesso, não, durma demais, seja preguiçoso. Que eu e você venhamos nos posicionar contra essa teoria e contra qualquer outra mentira do diabo e do nosso coração e do mundo, para que venhamos glorificar a Deus em todas as coisas. Sabe? Você que está me ouvindo agora, você tem um propósito para existir. Não é você ficar lá adorando a Deus 24 horas. Nós adoramos a Deus 24 horas quando colocamos Deus no centro, quando fazemos dele uma prioridade e quando glorificamos a Deus em todas as nossas atividades. É glorificar a Deus dormindo. Eu vou estar lá dormindo. Glória a Deus. Não, gente. É dormindo o tanto necessário, de forma correta. É comendo para a glória de Deus, é trabalhando, é estudando para a glória de Deus. A nossa vida, quando nós colocamos Deus no centro, ela é plena, ela é feliz. Mas tem tanta dificuldade, sim, tem tantas dificuldades que nós vencemos, porque o Senhor nos sustenta, que faz a gente crescer, amadurecer. As nossas dificuldades fazem outras pessoas crescerem. Sabem, não se esqueçam disso. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui por motivo algum. Nós estamos aqui com propósitos eternos. Nós não vamos morrer e acabou. Não. Nós vamos morrer e prestar contas. Ok? Nós vamos morrer e aqueles que prestarem contas a Deus... Não vou chegar lá, Deus, eu sou super justa. Não. Deus, eu sou pecadora. Mas... eu creio no seu Filho, eu acreditei no seu Filho Jesus. Eu vivi uma vida para ti, Senhor. Pai, eu errei, mas eu fui justificada na cruz. Então, vinde, benditos de meu Pai. Mas aqueles que, escolheram viver uma vida como se não existisse um Deus, se não existisse um propósito, como se não existisse causa alguma para viver aqui nessa terra, serão eternamente condenados. Então, que eu e você, como diz as criancinhas, possamos viver para a glória de Deus. Qual é o fim supremo? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. É isso que está faltando na gente. Esse entendimento que toda a nossa vida glorifica a Deus. Essa vontade de fazer tudo para a glória dele. Essa renúncia diária para que todas as coisas glorifiquem a Ele. Essa oração diária. Que toda a sua vida, juvenis, glorifique a Deus. Que tudo que você venha fazer, glorifique a Deus. Porque só assim as coisas andam juntas, Só assim você poderá se alegrar
eternamente. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você, agora está passando aqui embaixo, os dados da igreja, a estar ofertando nesse momento na casa do Senhor. Eu peço que você venha fazer isso com alegria. Alguns de vocês não trabalham, mas já tem renda, assim, né? Ninguém aí fica uga-uga pedindo esmolas. Cada um de nós podemos estar ofertando, podemos adorar a Deus com as nossas ofertas. Não perca essa oportunidade. É notório ver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Que venhamos devolver ao Senhor nossos dízimos e ofertas com alegria, que Ele tem cuidado de nós. Dá um tempinho para vocês fazerem. Eu creio em Deus que nós lutaremos com todas as nossas forças para que não venhamos ser mais influenciados por essas teorias. Para que não venhamos viver. A teoria corresponde a todos os nossos desejos egoístas, né? De não querer glorificar a Deus, de não querer adorar a Deus, de não querer viver uma vida para a glória de Deus. Mas que nesse momento nós venhamos buscar arrependimento e viver uma vida que glorifique ao Senhor. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa nesse momento e orar junto comigo. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada pela tua misericórdia, obrigada pela tua graça, pelo teu amor. Obrigada por esta manhã, ó Deus, que a tua palavra possa transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém.